capítulo 214 do Manhwa já saiu e eu vou trazer aqui para vocês aonde você precisa ler na novel. Precisamente ele adapta algumas partes do capítulo na novel 184 e uma grande parte do 185. Não toda ela, porque tem muitas diferenças, na verdade tem uma diferença bem drástica, bem no finalzinho do capítulo do Manhwa. Bom, vocês viram que o Arthur, no final do último capítulo para esse, ele queria saber contra quem ele ia enfrentar, e no Manhwa ele enfrentou o Boom. Na novel nós nem vemos essa luta, simplesmente ele termina a Lucamus e vai para Esther. Então foi uma luta interessante. O Boom, na hora que ele começa a querer atacar o Boom, com tanto suas magias mais fortes, que é a de chamas e o desviante dela, que é a eletricidade, a Alanis diz pra ele que ele ia lutar contra o Boom sem essas duas magias, porque ele precisa focar na magia mais fracas dele. Então toda vez que ele vai lutar contra algum dos anciões, Alanis vai determinar uma ordem para qual ele vai utilizar magia. Isso vai dificultar ele pra caramba e vai obrigar ele a sair da caixinha, né? Não usando só as mais fortes. Então essa luta foi bacana, assim como ele imitou de certa forma os ataques do Boom, né? Enquanto o Boom prendeu o pé dele com a areia, com a terra, e depois jogou esquifes de areia contra ele, o Arthur simplesmente conjurou a magia de gelo, prendeu uma das pernas do Boom e atacou esquifes de gelo de volta. Então foi interessante isso, só que o Boom acabou usando a sua magia de terra, defendendo e moldando conforme a luta prosseguia da melhor forma possível defensiva. Vou lembrar vocês que a magia de terra é uma arte muito versátil e tem bastante força e resistência contra vários tipos de magia. Cara, eu achei muito louco quando o Boom conjurou meio que uma prancha assim de terra, foi pra cima do Arthur. O Arthur pula por cima dando uma cambalhota, já conjura a magia de ar. Quando vai atacar o Boom, Boom simplesmente faz um escudo muito incrível de terra, obrigando o Arthur a já atacar com magia de gelo novamente. Os dois se degladam, se enfrentam, assim, é muito bacana. Só que no meio dessa luta, na hora que ele vai desviar de um outro ataque que veio de baixo, um grande esquife de terra, a Esther entra na luta e mostrando que já fazia um tempo que eles estavam lutando, e a Alanis diz pra ele, ó, você vai mudar a luta e você não vai usar magia de água. No, God! Tudo que ele precisava para poder enfrentar alguém que usa magia das chamas, tendo que usar apenas a magia do vento e obrigando o Arthur a fazer magia das chamas azuis também para bater de frente com a magia da Esther, que tá forte pra caramba. A luta se prossegue, a Esther cria várias bolas e esferas de energia de fogo para poder atrapalhar o Arthur tentando achar onde que ela estava. E ele teve que, meio de certa forma, copiar os ataques do Boom também, fazendo aquelas pontaletes de terra, destruindo algumas das esferas, mas só fez com que aumentasse cada vez mais. A ideia do Arthur foi fingir uma selvageria na hora de nervoso, né, pelo que estava acontecendo, para obrigar a Esther a se aproximar cada vez mais, porque, bom, você vai estar vendo que o cara tá gritando e atacando a torta direita, como o Arthur fez, ela vai querer ir pra cima dele. Foi nesse exato momento que ele, ao mesmo tempo que estava esperando ela vir, no exato momento que ela tá chegando perto, ele dissolve a areia, né, deixa bem macia, maleável, debaixo dos pés dele, entra por debaixo da terra fazendo uma volta assim, sai por trás dela e dá um grande ataque, vencendo a partida. Isso vocês viram que aquela parte meio rosada que estava em volta da Esther foi simplesmente o artefato de Fênix sendo ativado para proteger ela de qualquer dano mais massivo e poderoso. Um ponto que eu quero levantar para vocês aqui é que no momento que o Arthur estava sendo atacado por várias labaredas de chamas azuis, ele conjurou uma armadura de terra, o que na novel, pelo que eu entendi, não tem isso. Simplesmente ele já foi direto para aquela magia de chamas azuis em volta dele para tentar equiparar com as chamas azuis da Esther. Tá, qual que é o mais importante na magia? Se você pesquisar conceito da magia na internet ou de outros animes, a magia da terra representa muita força e resistência capaz de superar ataques de outros estilos de mana, de magia, né? Mas no caso do Arthur, eu acredito que na novel, como eles fizeram ele simplesmente fazer uma armadura de chamas azuis, remete muito ao estilo do Arthur mesmo, que é ser mais caloroso, mais apaixonado pela luta, significado da magia de chamas, né? Que no caso da magia da terra, ela representa estabilidade e proteção, e pode ser dito como uma das bases de todas as outras magias, sendo a força da natureza, resistência e superar adversidades. A partir da sua chama, a magia do fogo pode significar como uma transformação, força de vontade, paixão e capacidade de superar obstáculos, que é o que o Arthur estava planejando ali. Não sei se, claro, se o Manhwa consigo mostrar para vocês que cada esfera daquelas de chamas da Esther, cada uma estava lançando um poder distinto de chamas. Umas lançavam umas balas de fogo, enquanto outras labaredas laterais e espirais atacando o Arthur. Então imagina várias delas e cada uma dando ataque distinto. É complicado o negócio, né, galera? Mas vale lembrar coisas das mais importantes desse capítulo. Depois que acaba a luta, quem na verdade entra ali, além da irmã do Arthur, Virion e o mestre
Emily. E o mestre da Emily, na verdade, era pra vir duas lanças, Byron e Varai, pra assistir a luta e ir pra uma próxima luta que vai ser do caramba, acredito que no próximo capítulo. Bom, apesar de que no finalzinho desse capítulo aconteceu algo extremamente diferente. Porque o Viram acaba trazendo e chama pra conversar em particular a irmã do Arthur e ele pra dizer que um dos comboios dos chifres gêmeos, um dos comboios responsáveis em levar suprimentos à muralha, simplesmente foi atacado no meio, né, por alguns soldados alacrianos, e esse era o comboio dos chifres gêmeos, que na qual os pais deles estão. E eles ficaram meio preocupados, né, tudo bem. Só que isso, galera, na novel, acontece, acho que vocês vão lembrar que eu falei nos vídeos atrás, lá na reunião do conselho em que o Arthur explica como ele conseguiu derrotar como ele consegue derrotar o Uto e saiu realmente machucado da luta contra a primeira Retentora. Então é bem ali, e né, é por causa disso que o Arthur tem a ideia de dar a ideia pra eles de criar um trem, entendeu? Fazer um trem pra poder fazer essa viagem de suprimentos um pouco mais rápida e mais segura, até pra proteger os pais dele. Então isso daí é pra ter acontecido lá atrás, e não agora. Bom, mas aí é decisão da própria adaptação do Marroa fazer isso agora. Então talvez o próximo capítulo 215 vai ficar mais uma parte nisso daí, lembranças e tudo mais, e eles pensando dos pais deles, para depois voltar para aquilo que muita gente quer ver, que é uma luta entre duas lanças para treinar ali dentro, galera. Vai acontecer. Uma curiosidade nada importante, mas a Esther Flamesworth na novel é descrita como uma mulher de cabelos grisalhos já, diferente do que aparece na novel, né? Tudo bem que você comparar a novel com Marroa vai dar diferenças, porque nas páginas que você vê a arte do Arthur enfrentando os anciões, às vezes falta balão pra explicar o que tá acontecendo, ou você realmente tem que ser bem visual, olhar bastante a arte e entender o que tá acontecendo ali na luta pra você perceber as nuances da hora que o Arthur faz alguma coisa com a mão, a magia tá carregando e tudo mais. A novel deixa destrinchado pra você entender um pouco mais fácil. Mas fala aí o que você achou desse capítulo, achou legal? Deixa panelada no like, se inscreve no canal e tamo juntos até depois do fim, galera.